Muito bem. Toma aqui João capítulo 4, versículo 16, onde Yahushua está no campo missionário, no campo de evangelização, ao ar livre, num poço, na cidade de Samaria. O poço era público, né? Seria como um mercado central, uma praça, um terminal de ônibus hoje. Então ele vai desenvolver aqui uma evangelização, um evangelismo, e é esse tipo de evangelismo, de acordo com a Bíblia aqui na minha mão, nas minhas mãos, que deve voltar hoje. Veja, em plena evangelização, Yahushua vai fazer essa pergunta à mulher: vai chamar teu marido aqui? Dá uma ordem, né? Não é nem uma pergunta. Vai, chama o teu marido e volta aqui. Quer dizer, em outras palavras, ele quer saber o estado civil dessa mulher, se ela é casada ou não, o estado conjugal desta mulher, como está a vida dessa mulher particular, privada. Essa é a evangelização que ele fez, e essa é a evangelização que volta hoje. Porque em Atos 15 foi dito lá para não permitir comer sangue, carne sufocada, carnes oferecidas, comida oferecida a ídolos, e também não permitir uniões ilegítimas, né? Gente rabichado, emancebado, enrolado. Isso aí que o pentecostalismo, o deuteropentecostalismo, o neopentecostalismo, o cacuísmo, os bramitas no Brasil, o protestantismo e até o catolicismo, né? E todas as religiões têm permitido hoje pessoas emancebar, enrolar, rabichar, amigar, ou seja, uniões ilegítimas. Atos 15, 29 é proibido. Romanos 7, versículo 2 e 3 diz que enquanto a mulher for viva, aliás, enquanto o marido for vivo e essa mulher for de outro homem, ela é adúltera. Quem toma essa mulher, casa com essa mulher, também se torna um homem adúltero. Coríntios capítulo 7, Paulo diz que o casamento é para as virgens e viúvas. Esse negócio de casamento é sério. Santo matrimônio. Isso é para um homem que guardou a virgindade como José. É para uma mulher que guardou a virgindade. Isso é uma coisa sagrada. Santo matrimônio é sagrado. O jovem, o homem, o moço, o rapaz, guardar a virgindade para um dia ter direito a um santo matrimônio é sagrado. A moça, a mulher, guardar a virgindade para um dia ter um santo matrimônio é sagrado, honroso, respeitado entre todos, seja o santo matrimônio. Hebreus 13, versículo 4. O matrimônio, santo casamento, as igrejas destruiu, pastores destruíram, profetas destruíram, apóstolos destruíram, reverendos destruíram, quando autoriza o divórcio e quando casam pessoas de qualquer jeito. É o mesmo pecado de casar homem com homem, mulher com mulher. Esse mesmo pecado de destruir o santo matrimônio. Ou seja, é claro que casar homem com homem é uma abominação gravíssima, né? Mas autorizar uniões ilegítimas tá na situação de pecado. É só ir no cartório. Já casou 3, 4 vezes. É só ir no cartório, fazer a certidão de casamento que nós batiza aqui na igreja, que nós vai receber o dízimo aqui na igreja, que nós introduz você na comunhão aqui na igreja, na Santa Ceia na igreja,
no lava-pés na igreja, no coral da igreja. Ou seja, eles nem olham a situação da pessoa, como Yehoshua mandou a mulher chamar. Vá, ó, vou ler aqui. Vai, chama o teu marido e volta aqui. Quero ver essa situação matrimonial primeiro. Ela queria ser salva, foi salva, eu creio. Mas em primeiro lugar, ele olhou a situação matrimonial dessa mulher, porque adúlteros e fornicários, adúlteras, homens e mulheres fornicários não entrarão na cidade santa e no reino de Deus. E por que está entrando dentro da igreja à torta e à direita? Ao atacado e no varejo. Por que está entrando? Por causa de dízimo. Nós já estamos vendo aí casais da LGBT pagando 40 mil, 100 mil, cachê pesado, né? Para ilustres estrelas, mas é do mundo gospel. E pregar nos aniversários, festividade, e o povo vai. Alguns na igreja ficam indignados, mas a maioria aceita o pecado. A maioria quer que isso aconteça. Não tem solução para a igreja. A igreja virou anarquia. É uma anarquia, é uma bagunça. O pecado está normalizado. E em Atos 15, foi dito a Saulo, Paulo de Tarso, que estava responsável por pregar o evangelho às nações, não admitir uniões ilegítimas. Como no tempo de Esdras, que foi restaurar lá Jerusalém, e aí pegou lá aqueles milhares de judeus casados com mulheres estrangeiras, e a lei de Moisés já tinha morrido. Mas o que Moisés escreveu estava valendo para os dias de Esdras. Esdras é quanto tempo? O escriba Esdras, o sacerdote Esdras é quanto tempo depois de Moisés? Quantos séculos você acha? Dá uma olhadinha aí. É muito tempo, muitas gerações. No entanto, a palavra de Moisés estava servindo. Esdras olhou caso por caso e separou os israelitas lá, os hebreus, os judeus, que estavam casados com mulheres estrangeiras. Pouco importava para Esdras se já tinha filho ou não tinha filho. Ele separou, porque a lei proibia. Tem 2000 anos aí que esse evangelho de Ruach Kadosh, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, proíbe a união ilegítima. E por que não observaram isso? Porque o problema das igrejas do mundo gospel não é ir para o céu. O problema do catolicismo, protestantismo, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais é receber dízimos. É dinheiro, é enriquecer. Laodiceia, a sétima era da igreja, nesse movimento religioso, as igrejas são ricas, mas são mornas. Miseráveis, infelizes, né? Pobres, cegas e nuas. E Yehoshua está do lado de fora. Ele não autorizou uniões ilegítimas. A Bíblia não autoriza, o apóstolo Paulo não autoriza. Veja aqui, como Esdras, séculos e séculos depois de Moisés, teve que colocar a coisa em ordem. Paulo, o que ele escreveu está valendo para hoje, porque só há um único evangelho da glória de Deus, é o evangelho de Paulo. 2000 anos depois, eu já preguei 200 pontos do evangelho de Paulo, está tudo desobedecido, pisado por igreja, mas a palavra original, nem que seja para uma pessoa como Enoque, uma pessoa como Elias, que foi arrebatado um lá nos dias de Enoque, foi arrebatado um lá nos dias de Elias, né? Nem que seja para 1, 2, 3, 5 pessoas que vão colocar as coisas em ordem, deve colocar em ordem, porque o rapto, os vivos mesmo que vão ser arrebatados são poucos, pouquíssimos. Pequenito, né? E o demais, a multidão, as multidões, os milhões, bilhões de igrejas, William Branham já tinha dito no 7º selo, vai virar poeira atômica, né? Forragem atômica na terra. Malaquias
disse, vai virar cinza, não vai sobrar nem ramo, né? Nem raiz, nem ramo, e pisaremos, diz Malaquias, os justos pisarão nas cinzas dos ímpios. Aonde é isso? No milênio. No milênio, as cinzas vão estar tudo aqui devido ao cataclisma nuclear, mas a palavra original deve voltar. E Yehoshua disse, João 4,16, eu volto aqui, mas eu também vou para João 8,11 agorinha. Quero tratar desses dois casos aqui. Essa mulher vivendo com esse amante, né? Vai chamar teu marido e volta aqui. Eu quero que você traga seu marido. Quero ver a sua situação civil, conjugal, matrimonial. A mulher respondeu, não tenho marido. Não tenho marido. Ou seja, veja aqui a evangelização. Nesse momento, senhor Yehoshua, eu não tenho marido. Nesse momento, senhor Yehoshua, eu não estou casado. Ela está falando a verdade. Ela não está dando desdobro, fazendo enrolação. Ele dá uma ordem, vai chamar teu marido e traz ele aqui, eu quero ver ele. E ela vai responder que só ela conhece a sua situação. Só você, homem e mulher que ouve esta pregação da evangelização última e final, sabe sua situação. De acordo com Mateus 19, isso era para os judeus ou para as nações, de acordo com Romanos 7 e Coríntios capítulo 7. E uma mulher, quando é virgem, e um homem, quando é virgem, os dois fazem sexo, o ato conjugal, copulam, isso é casamento. Ela vai estar ligada a ele até ele morrer, e ele vai estar ligado a ela até ela morrer. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. É sexo, é copular. E quando um homem virgem e uma mulher virgem copulam, tem ato íntimo, isso forma o santo matrimônio. E lá em cima no céu, Deus vê isso como uma aliança. O dia que entrar um adultério nessa relação desse homem e essa mulher, marido e mulher, esposa e esse homem, se entrar um adultério aí, porque os dois formam uma só carne. Quando entrar um amante ou um homem amante para essa mulher, adultério, ou uma mulher amante para esse homem, essa aliança quebra. Essa aliança, que casamento para Deus é uma aliança. Aqui na terra é união, né? Conjugal. Casamento, matrimônio. Deus vê como aliança. Um adultério aí destrói de ambos os lados casamento. E nem me vem dizer você que tem 2 mulheres, 3 mulheres, que você com 2 mulheres, 3 mulheres formam uma carne só. E Yehoshua disse em Mateus 19,4 que é um casal, um homem e mulher que formam uma carne. Se você colocar um terceiro, uma quarta pessoa no seu casamento, você matou seu casamento. Você necrosou. Não adoeceu não, você destruiu. Um ato de adultério já é uma destruição imediata dessa aliança para Deus. Você se torna um adúltero. Você se torna um adúltero, mulher, e o que resta? Hebreus 13,4 diz que Deus vai julgar os adúlteros e adúlteras. O que resta é o julgamento. Mas eu vou orar para Deus perdoar. Eu vou fazer diferente. Você diz, né? Eu vou orar. Eu aqui vou fazer diferente. Vou esperar ver o que Deus vai fazer. Eu não vou meter a mão num caso de adultério. Eu vou fazer o que a Bíblia mandou fazer, esperar o julgamento. Eu estou falando de um irmão, uma irmã que é batizado, sabe que não deve fazer isso. E faz, então o que resta é o julgamento. Não plantou? Vai ter que colher. Vai ter que colher. Vai chamar o teu marido e volta aqui. A mulher é sincera, senhor, no presente momento, eu não tenho marido.
Mas ela vivia sozinha em casa? Não. Ela não tinha marido, mas ela não vivia sozinha. Então o que que ela tinha lá em casa? Era um marido? Não, um amante, uma união ilegítima. É. Senhor, eu não tenho marido. Falaste a verdade. Aí, como ele é Deus, Yehoshua é Deus, no princípio era o verbo, a palavra estava, o verbo, a palavra estava com Deus, João 1, capítulo 1, versículo 1, e o verbo, a palavra era Deus, ele disse, você falou a verdade. Que quem não admitir o erro, à luz das sagradas escrituras, está perdido. Não adianta vir, o pastor me casou, o padre me casou, o presbítero me casou, a mulher pastora me casou, o estatuto da minha igreja me casou. Ou à luz das escrituras, você tem um santo matrimônio de acordo com a Bíblia, ou à luz das escrituras você está errado. Essa mulher aqui, ela não fez rodeio, não tem um marido, senhor, mas ela tinha um amante em casa, uma união legítima. E ela estava diante de Deus, diante da palavra de Deus. Não minta. Diante da palavra de Deus, não tente se esconder. Diante da palavra de Deus é melhor falar a verdade. Se é que você quer ir para o céu. Porque embromação, enrolação, as igrejas estão cheias. Estão cheias. As igrejas estão cheias, mas Deus... Yehoshua diz, você falou a verdade, fale a verdade. Nesta evangelização final, ao ouvir esta que é a última pregação antes do Armagedon, da grande tribulação, do arrebatamento, da transformação, no momento no abrir e fechar de olhos, antes da transladação, fale a verdade. Se tem santo matrimônio, admita. Se estás em união ilegítima, admita. Não venha com desculpas. Não vai funcionar. Disseste a verdade, fala a verdade. Você teve... O que ele diz aqui? Tivesse 5 maridos, né? Disseste a verdade. Né? Falaste bem, fale bem, viu? Não venha com enrolação, não. Embromação, enrolação, mentira. Ou com desculpas, escusa, tentando botar a culpa na sua união legítima que você está vivendo hoje em pastor e igreja. Ninguém que autorizou, eu não tenho culpa. Todo mundo sabe, desde a meninice, que Deus criou um casal no Éden, Adão e Eva. Não tem esse negócio de Lilith, não tem esse negócio de Cabalá, de Adão ter 5 mulheres. Deus não criou poligamia no Éden. Era um homem e uma mulher, um casal formando um só corpo. Isso aí é Cabalá, Talmud, doutrina errada de igreja. Que vem com essa desculpa para essa bigamia, poligamia, união ilegítima. O mundo está cheio disso. Quando Yehoshua, o filho do homem, voltar à terra, ele achará fé na terra, algum fiel que crer nas escrituras do jeito que a escritura está escrita. A coisa está feia. Falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. Normalmente na lei, quando uma mulher tinha um marido e ele morria, ela podia casar com o próximo irmão dele. Não tem um caso lá, a mulher casou com 7 homens, um por um foi morrendo. Não tem um caso lá da Bíblia, lá, de Tamar, que tinha casado lá com 2 filhos de Judá, e os 2 morreram. Ela tinha direito a um terceiro e ele não quis dar. E ela se disfarçou de prostituta porque ela queria ser mãe. Oná mesmo, um dos filhos de Judá, na hora do sexo, ele jogava o sêmen dele, a semente dele na terra, e Deus matou ele por causa disso. Ele não queria procriar. Então ela se disfarça lá de véu, se faz de prostituta, fica grávida lá
quando os israelenses sabem, divulga Judá, distrai para fora, vamos queimar ela com fogo. Mas aí ela diz, o pai dessa minha gravidez é o dono desse objeto aqui, que Judá tinha deixado um objeto. E Tamar está na genealogia de Yehoshua, né? Você entende isso? Então, quando morria, no caso de Tamar, ou daqueles 7 maridos daquela mulher que teve 7 maridos, os seus estavam perguntando que eles não criam ressurreição, na ressurreição, qual dos 7 seria o marido dela? Então a lei permitia isso. Morrendo, não gerando um filho, podia casar com o próximo irmão. E aqui eu não sei, possivelmente os 5 maridos dela pode que esteja morrido, mas o que ela estava vivendo, o 6º, não era marido, era amante. Falaste bem, não tenho marido, pois tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. O que você acha que acontece aqui depois disso? Olha, depois de uma evangelização dessa, o que tem que vir é arrependimento. Tem coisa que o tempo da ignorância que você fez não tem como consertar. Às vezes a pessoa que você devia já morreu. Como é que você vai acertar isso? Se estiver vivo, você deve alguma coisa antes de batizar, em nome de Yehoshua, Mashiach nas águas, vai lá e paga. Ofendeu, vai lá e pede perdão. Pegou emprestado um alicate, um carrinho de mão, uma enxada, uma pá, não devolveu? Antes do batismo, vai lá e devolve. Tem coisa que o tempo da ignorância, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, também não tem como acertar. O que puder acertar, tem que acertar. Mentiu, vai lá e confessa a mentira, acerta. Mas esse negócio de união ilegítima foi dito em Atos 15 para não aceitar isso. Não aceitar isso. Foi dito para não aceitar. Nenhuma união ilegítima. Se a pessoa, antes de conhecer a palavra original, era virgem, o homem, a mulher era virgem, eles estão aí num santo matrimônio, continua. Mas se é uma união ilegítima, Atos 15 diz para não apoiar, não colaborar, não aceitar, não aprovar. Esdra olhou cada caso lá para não fazer injustiça. Lá, no tempo de Esdra. Com Paulo aqui, ele já é claro, é só virgens e viúvas que casam. Vem ligado a mulher? Ligado é casado. Certinho, de acordo com a palavra. Não desvincule, não divorcie. Veio sem mulher, continue sem mulher. Cada um fique no estado em que foi chamado. Isso não se aplica, igual eles querem usar essas respostas de Paulo para casamento, matrimônio, aí em Coríntios 7. Não, você foi chamado na batista, morra na batista. Foi chamado na presbiteriana, morra na presbiteriana. Foi chamado na igreja do véu, morra no véu. Foi chamado na adventista, morra na igreja adventista. Isso não aplica a denominação, não. Nem havia denominações no tempo de Paulo. A igreja católica ela vem no ano 325, na era de Pérgamo. Pérgamo quer dizer casado. Foi quando a igreja casou com o Estado. A reforma protestante veio em 1517 com Martim Lutero. Lutero morreu e veio a igreja luterana. E depois vem vindo metodista, calvinista, presbiteriano, batistas. E aí vem pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais. Nenhuma dessas denominações, organizações religiosas, Deus reconhece porque eles têm a Bíblia, mas pisam na Bíblia. Eles são como os anjos que pecaram. Pastores querem ir para o inferno. Cantores querem ir para o inferno. Membros de igreja querem ir para o inferno, ainda que você avise. Para com isso. Abandona isso. Saia disso. Eles não vão sair. Estão determinados a ir para o inferno. Tem a Bíblia na mão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O caminho é Yehoshua mesmo. Com a Bíblia vai te ajudar a ir para o céu. Eu não creio em OVNI alienígena, disco voador, extraterrestre. Isso aí é ideia de pecadores que fumam, bebem,
adúlteros que querem viajar ou serem abduzidos para outro planeta. Mas eu creio que existem seres, além de nós aqui terráqueos, que seres que existem. Eu creio que existe Deus, os anjos. Mas só que onde Deus está e os anjos estão, não entra pecado. Você vai ter que mudar de vida. Vai ter que abandonar o pecado. Existem seres espirituais, no mundo espiritual, nas dimensões. Mas não é qualquer um que vai para lá, não. Veja que Enoque foi arrebatado, mas a Bíblia diz que ele andou 300 anos sozinho com Deus. Elias foi arrebatado, ele cortou quase 1000 pescoços de falsos profetas de Baal e Azar. E veja, era um homem separado de religião e idolatria. Yehoshua veio do céu e voltou para o céu, era santo, era sem pecado. E quem vai subir nos ares, no rápido, a Bíblia diz que é os santos. Esses homenzinhos, essas mulherzinhas santas, que abandonou religião, igreja, o mundo, os vícios, os prazeres do pecado. Aí fica aí, esperando uma invasão de alienígenas, de ET, de naves voadoras para levar para outra galáxia, outro mundo, outro planeta, fumando, bebendo, adulterando, mentindo, roubando, emancebado, rabichado, amigado, com uniões ilegítimas. Isso aí, Deus, isso aí é ficção. Deus não está nisso aí, não. Haverá um arrebatamento. Mas é para os santos. Isso fique bem claro, porque essa é a evangelização final. Essa é a evangelização final. É isso que deve ser perguntado nesta hora. No evangelismo. Como é que está a sua situação, mulher? Nessa pregação, aceita Jesus, aceita ser batista, aceita ser da Deus e Amor, aceita ser da Universal, aceita ser da Mundial. Não. Isso é evangelismo de igreja, a evangelização final, ela veio para colocar tudo em ordem. Eu vou para outro caso aqui, João 8:11, né? Isso aqui também é um evangelismo, porque eles trouxeram a mulher pega em flagrante adultério. Ela estava no ato sexual, em pleno ato sexual. Eles agarraram ela, vamos levar a Yehoshua. Eu já sabia que a lei de Moisés mandava apedrejar. Uma mulher casada, adulterando, não tinha perdão na lei, não. Morria com 2 ou 3 testemunhas. A Torá era uma mitzvah, né? Tinha que ser executada. Mas eles acharam, vamos levar para Yehoshua, nós estamos querendo ver se ele é fiel à Torá ou não. Se ele obedece ou não à Torá de Moisés. Se ele segue ou não segue a lei de Moisés direitinho. Vamos levar para ele, né? Vamos fazer disso aqui um teste. Uma aprovação para Yehoshua. E levaram. E ele disse, ninguém esperava que isso iria sair da boca de Yehoshua. Ele escreveu no chão, ele levanta e eles querem saber o que fazer com essa mulher. Já sabia que a Torá, entre as 613 mitzvah, mandamento de Moisés, lá em Levítico 18, mandava matar. Mas eles estão querendo aprontar, pegar ele. Para dizer, ele não obedece a lei. Eles dizem, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles não esperavam ouvir isso. Vê que aquelas pedras de 5 quilos, de 3 quilos, começou a cair no chão, não na cabeça, na coluna, nas mãos, nos pés, daquela mulher adúltera, pega em flagrante adultério, mas eles começaram a deixar cair no chão. E Yehoshua sem um míssil, sem um helicóptero, um avião, sem um exército, sem metralhadora, sem espada, é capaz de desarmar um exército de religiosos assassinos, mortíferos. Vê que a palavra de Deus tem poder? Uma palavra tua, Senhor, não precisa ir na minha casa. O centurião romano diz, uma palavra tua aqui agora
vai curar o meu criado, o meu servo, uma palavra de Yehoshua, uma palavra de Yehoshua Mashiach, pode desarmar homens prontos para matar. Deixar as pedras cair, não só deixar as pedras cair, parar de condenar a mulher. Ele disse, eu não te condeno. Era graça, não? Era a graça de Deus começando, não? Já estava em andamento, não? Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, o que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Yehoshua, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistia em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro e começaram pelos mais velhos. E ele ficou sozinho e a mulher permaneceu lá no meio. Então ergueu-se e Yehoshua lhe disse: mulher, onde estão eles? Os teus condenadores, juízes, julgadores, ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Yehoshua: nem eu te condeno. Mas não parou aqui, não. Nesse negócio de aceita Jesus, venha como está, continue como está. Não tem isso nas escrituras, não. Nem no evangelho de Yehoshua e nem no evangelho de Paulo. Ele não para aqui. Nem eu te condeno. Mas ele coloca mais uma condição aqui. Vai e de agora em diante não peques mais. Ele proíbe. Ele salva a mulher e manda a mulher sair do adultério. Nunca mais repetir esse pecado de adultério. Se você olhar aqui, Deuteronômio, ela não podia mais voltar para o marido dela, porque Deus disse que era uma abominação. Lá um homem casar com a mulher, dar carta de divórcio, ela casar com um segundo casamento, ter sexo no segundo casamento, ou se o segundo marido deu divórcio, ou se ela ficou viúva, a lei proibia ela de voltar ao primeiro marido, porque ela estava contaminada. Dá para entender isso? E se um homem é virgem, uma mulher é virgem, uniu-se um santo matrimônio. Mas se essa mulher adulterar, não tem como ter vida mais conjugal, ter sexo entre os dois. Ela se sujou. E ele também, se ele for pro adultério. Eu disse que quebram a aliança com Deus. Isso aí não é mais matrimônio. Isso é adultério, união de adúlteros. Isso aí foi rompido. Ser fiel, até na igreja católica, igreja protestante, promete ser fiel até a morte. Muitas vezes já estão casando infiéis. Ou o casamento é só para mídia, para Facebook, Twitter, redes sociais, televisão. Os elementos mesmo sagrados de um casamento, que é a virgindade, casou e depois de casado, a fidelidade, esses elementos nem existem nos chamados casamentos de hoje. Que não passam de cerimônias. Antes era igreja, agora é em clubes. Agora é em clubes que fazem festa. Simplesmente são festas, matrimônio. Paulo disse que era para ser honrado, respeitado. Hoje acabou. Se houver, vai ser pouquíssimas pessoas que vão guardar isso aí. A coisa está podre. Está podre mesmo dentro das igrejas. Veja, não é como as igrejas dizem: aceita Jesus, venha como está. Não. Eu digo diferente. Quem vai reconhecer a palavra original Yehoshua, receber o Mashiach Yehoshua, no momento que crê na palavra original, para com o pecado. Vai, não peques mais. Então essa mulher, eu falei lá da mulher que teve 5 maridos, estava com um amante. Agora aqui,
Isso aqui é público, isso aqui é evangelização, gente de Yehoshua. Vê que Yehoshua evangelizava diferente dos pregadores da Assembleia de Deus, da Deus e Amor da Universal. Eles nem entram nessa questão matrimonial de casamento. Eles querem saber de aceitar Jesus e fazer número. Multidão para pagar dízimos e ofertas. Vê que ele evangeliza diferente do Valdemiro, R.E. Soares, Hernandes Eló, Paulo Júnior, Caio Fábio. Diferente dos pregadores, dos grandes pregadores de hoje em público. Ele está lidando aqui com um caso de adultério, está salvando a mulher. Mas também está exigindo da mulher, salvei, ó. Mas nunca mais farás adultério. Ou seja, essa mulher não podia mais voltar para o marido dela. Pela lei de Moisés, não. E ela ia viver como? Ia viver sem sexo. Sem relações sexuais. Mas o mais importante é o que é a salvação. Você acha que sexo é tudo? Você acha que sexo é tudo? O William Branham diz na ressurreição, acabou isso. O próprio Yehoshua também diz. São como os anjos. Ela não se dará em casamento, ele não se dará em casamento os filhos da ressurreição. Vem o tempo que o sexo vai acabar, ou seja, mesmo aqui na Terra, o libido vai embora. Tem uma menopausa para a mulher, uma andropausa para o homem. Isso não é eterno. Isso não é eterno, eterno é a palavra de Deus. Eterno é a eternidade. Eterno é Deus e Jeová. E seu filho Yehoshua. Eterno é o céu. Será que você está mesmo com vontade de ir para o céu? Porque tem muita gente que diz assim, eu tenho vontade de ir para o céu, eu quero ir morar no céu com Deus, Pai, Jeová, com seu filho, com os anjos, arcanjos, serafins. É mesmo? E o preço? E o preço que você vai ter que pagar para ir morar no céu? Está disposto a pagar o preço? O mundo vai acabar, não digo o planeta, o mundo aqui é os sistemas. Político, religioso, do futebol, de Hollywood, entretenimento, da televisão. Sistema religioso, essas divisões todas vão acabar. Uma divisão já é o suficiente para todo mundo ir para o inferno. Ou seja, quando uma igreja se divide, né? Como vemos essas divisões hoje, no Islã, no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, mesmo nas religiões não há acordo. Agora é a hora dos filhos de Deus voltarem à palavra, né? E é a palavra original. Portanto, a evangelização final está aqui. Eu quero terminar com isso aqui. Yehoshua não mandou essa mulher adúltera salva em João 8:11 ir embora e casar de novo. Vai, mulher! Casa de novo! Ele não disse isso. Ele disse, vai, mulher! E não peques mais! É muito diferente dos pastores, pregadores, profetas, reverendos. Hoje eles dizem, casa de novo. Eles dizem, casa de novo. E o João não manda nem a samaritana com amante. E nem a mulher adúltera ir ter um segundo casamento. No caso dela, já tinha casado 5 vezes. A samaritana, essa mulher aqui adulta, possivelmente ela estava no primeiro casamento. Não, ele manda colocar em ordem. Colocar em ordem, o arrebatamento está chegando. E ele vai ser somente, o rápido, o arrebatamento, vai ser somente para homens e mulheres que têm suas vidas em ordem, com a palavra original. Que Deus, o Pai, Jeová e seu Filho, Yehoshua Mashiach, abençoe todos os filhos e filhas de Deus sobre a face da terra nesta hora. Amém.